Vá abrindo a sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 13. Sejam todos bem-vindos ao Alive Floripa. Estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês, nesse nosso novo horário. E Deus vai falar muito com você nessa noite ainda, amém? No final a gente vai ter um coffee break time ali. Vamos ter um momento de comunhão. Então vocês todos são convidados para estar conosco nessa noite. Amém, gente? Muitas coisas boas vocês viram aí que vão acontecer, né? Principalmente o face to face. Cara, não perca por nada o face to face. Ele foi um divisor de águas nas nossas vidas. E eu tenho certeza que vai ser na sua vida. Não perca. A pastora Lia já vai estar fazendo as inscrições no final, né? Lá. A Lê vai estar fazendo as inscrições no final. Vai ser top demais. Em nome de Jesus. Gente, sábado que vem vai ter um especial Dia das Crianças. E o Rubinho, eles pediram para a gente dar um recado para vocês. A nossa igreja vai fazer o Dia das Crianças. E nós precisamos de voluntários. Então você que puder ajudar, dê o seu nome depois, para que você possa ser um voluntário semana que vem no Dia das Crianças. E também eles estão fazendo arrecadação de doces, balas, pipocas, coisas do tipo. Então, se você durante a semana lembrar, passar no mercado, comprar, ou tiver alguém que possa abençoar, doar, patrocinar, traga sexta que vem numa live, tá bom? Para nós abençoar as nossas crianças que estarão aqui, vai ser uma noite muito especial. Juízes capítulo 13, eu quero ler a partir do 24, que diz assim: a mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Agora pula para Juízes 14, 6. Juízes 14, 6 diz assim: o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou um leão no meio, como se fosse um cabrito. Como se rasgar um cabrito fosse fácil, né? Não sei porque é a comparação, mas tudo bem. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. E agora por último, o 16:30, Juízes 16:30. Disse que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele empurrou as colunas com toda a sua força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens que em toda a sua vida. Amém? Vamos orar rapidinho. Senhor Deus, essa é a Tua palavra, Pai, fala aos nossos corações, ministra, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Gente, Sansão foi o homem mais forte do mundo. Sansão era o Hulk da época. Se os Vingadores fossem na época, eu acho que ele iria substituir o Hulk, com o papel de homem forte. Ele era um cara muito forte. E Sansão foi um juiz, o 12º juiz da tribo de Dan. Ele liderou o povo de Israel em uma época que o povo não tinha uma liderança específica. Após a conquista de Canaã, e antes de surgirem os reis de Israel, o povo foi liderado por juízes, e Sansão foi um dos juízes. Ele era nazireu, ele nasceu de uma mãe estéril. Deus permitiu ela ter filhos e ele foi separado. Nazireu significa separado. E o nazireu não poderia cortar o seu cabelo, nem tomar bebidas fortes, entre alguns votos que o nazireu tinha. E o Senhor prometeu a Sansão força, uma força tal sobre-humana, que todos iriam ver que Deus era com ele. Aquela força não vinha de Sansão, mas vinha de Deus. Conta-se a história que Sansão liderou o povo na época que existia uma guerra muito grande com os filisteus, o povo inimigo. Então ele era quem protegia o povo. Só que Sansão era aquele tipo de cara que, meio convencido, ele achava muitas das vezes que a força que ele tinha vinha dele mesmo. E dentre algumas falhas que cometeu Sansão, no final a Bíblia diz, como o versículo 16 que eu li para vocês, que Sansão na sua morte matou mais gente que em toda a sua vida. Só que ele morreu de uma forma certamente trágica, que não era o propósito perfeito que o Senhor tinha para Sansão. Nós temos que entender que existe a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez a gente poderia inverter a ordem para a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa é estar no lugar certo. A agradável é o que a vontade do lugar certo vai me levar até a agradável. E quando eu estiver na agradável, ela me conduz até a perfeita. Só que existem pessoas que sempre ficam na boa.
e não tem o entendimento que Deus tem mais. Deus ainda tem uma vontade agradável, e Deus ainda tem uma vontade perfeita. Quer ver um exemplo? Davi estava no campo, cuidando das ovelhas. Era a boa vontade de Deus, não era a final. Aí ele foi ajudar Saul no campo dos israelitas, era agradável. E o Senhor levou Davi até o reinado, era perfeito. Amém? Você está entendendo? Só que quem matou Sansão? Quem derrotou Sansão? Foram os filisteus? Quem foi? Quem foi que derrotou Sansão? Então eu consegui ler a Bíblia e tentar entender um pouco mais a Bíblia. Eu tive um discernimento, que talvez todos vocês quando leem vão ter, que vem do Espírito Santo, que ninguém matou Sansão. O maior inimigo de Sansão foi ele mesmo. Ele perdeu para ele mesmo. Por isso que nessa noite eu quero fazer uma analogia a esse jogo do Street Fighter, que é o jogo que marcou a minha infância nos anos 80. Quem é que jogou Street Fighter? Ô Thomas, não se faz de novinho não, que tu jogou assim, mano. Tu não saiu do fliperama comprando ficha, que eu sei. Né? Jogando Street Fighter. Eu lembro da primeira vez que eu descobri o Street Fighter. Eu era muito novinho, não lembro que idade que eu tinha. E eu vi o fliperama, o Ken. Cara, eu fui sonhando para casa com o Ken. Eu fiquei sonhando com o Street Fighter. Mas eu fiz uma analogia apenas para nós podermos entender que o maior inimigo que nós vamos enfrentar somos nós mesmos. Pastor, como assim? Nós acabamos de sair de uma série chamada Setembro Amarelo, que fala sobre vida, que fala sobre eu lutar pela minha vida, fala sobre viver. Semana passada nós pegamos uma mensagem sobre 13 razões pelas quais eu vivo, 13 razões para viver. Agora você fala que eu sou o meu maior inimigo? Que contradição é essa? Vai dar um nó na minha cabeça. Não, é isso mesmo. Eu quero falar aquilo que te impede em você de viver os planos de Deus. Quando nós somos os nossos maiores inimigos. E aqui eu identifico que o meu maior inimigo, ele não está na janela. Ele está no espelho, olhando para mim todos os dias. Lá está meu inimigo. Lá está meu maior inimigo. Olha o que Jesus fala aos discípulos em Marcos. Você não precisa abrir, mas Marcos 8:34 diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando sobre quem quer ser discípulo dele, quem quiser segui-lo, tem que negar a si mesmo. Então fala que as minhas escolhas já não me dominam mais, mas a vontade de Deus sobre a minha vida. Aquilo que o Senhor tem para mim, que com certeza é bom, perfeito e agradável. Amém? Pastor, mas como assim? Quando que eu tenho que lutar contra eu mesmo? E aí eu quero botar algumas lutas que estão em nós, algumas coisas que estão em nós, alguns problemas, defeitos e tantas coisas que vêm do ser humano que estão em nós, que a gente precisa lutar e tentar vencer. Eu sempre falo para a galera, quando eu trago uma mensagem aqui, eu sou o primeiro a ser ministrado por essa pregação. Amém? Então, eu estou falando de coisas que eu preciso vencer em mim, e que isso sirva de exemplo para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar, mas talvez vocês vão identificar outras que eu não coloquei. Mas o Espírito Santo vai falar com você onde você está. Pastor, tem outras coisas que eu preciso vencer em mim mesmo. Mas eu quero falar de coisas minhas que vão falar o seu coração. E a primeira delas, coloca para mim aí, meu mano, são as minhas manias. Eu versus as minhas manias. Eu preciso vencer de verdade as minhas manias. Manias que me impedem de romper. Manias de errar. Às vezes, manias são atitudes paralisantes que eu tenho. Talvez manias eu poderia substituir por hábitos errados. Ou talvez por uma hereditariedade, um comportamento aprendido errado. Eu aprendi de forma errada, eu acho que é certo, e eu tenho a mania de fazer aquilo da forma errada, de fazer o certo da forma errada. Então são manias. E nós às vezes temos manias. Por que você não muda? Sempre está cometendo os mesmos erros, por causa das mesmas manias. Manias de cometer mentirinhas de estimação, quando nós omitimos coisas,
Pequenas coisinhas que vêm para nos prejudicar e que a gente pensa assim, não, isso não tem problema nenhum. Eu não mato, não roubo, não me prostituo. Né? Nunca bati ninguém, nunca fiz mal para ninguém. O resto está tudo certo. Aí que nós nos enganamos. Porque as manias são igual aquelas pequenas pedrinhas que vão nos derrubando aos poucos. Porque ninguém tropeça numa montanha, mas em pequenas pedras. Aí você olha para a pessoa e diz, meu Deus, fulano caiu, como? Não, ele não caiu, já estava caído, já estava rolando, na verdade. Só chegou no fim. Manias. Tem pessoas que nunca prosperam porque tem mania de pobre. Já viu da mania de pobre? Mas quando eu falo de mania de pobre, não é aquela pessoa que luta, que tem uma vida simples. Não é isso. É a mente pobre. É o cara que não cresce aqui dentro. Que acha que ele tem que ser um coitado, que acha que ele nunca vai romper, que acha que a vida dele vai ser sempre assim. Pobre quando a gente fala nesse sentido, ok? Então, e tem muitas manias de pobre, né? Aí, é essa aí. Lamber a tampa do iogurte, a mania de pobre. Quem que já fez isso? Esses dias eu fui entrevistar uma socialite. Aí perguntava para ela, você já lambeu a tampa do iogurte? Nunca. Você já pegou busão? Nunca. Não, mano, isso aí a gente já fez, né? Outra mania de pobre, quem lembra aí? Juntar o sabonete e fazer uma bola, né? Meu Deus do céu. Sabonete rosa, amarelo, azul, que vai fazer uma bola assim. Hã? Como? Prego no chinelo. Nossa. Se eu te falar que a minha havaiana está com prego, deixa quieto. Pô, a havaiana novinha arrebentou, botei um prego, tá certo? Vou jogar fora. Aí, mania, né? Outra coisa, qual lembra de uma outra aí? Hã? Água, eu ia falar isso aí, água no shampoo, eu faço direto. Aí esses dias ali assim, quem foi que botou água no shampoo? Tá aguado. Eu e o Pietro já estamos fazendo isso, né? E mexe bem para ficar bem espumoso. Hã? Papelão dentro do sapato furado. Meu Deus do céu. Quem tem mais aí, mano? Hã? Feijão no pote de sorvete. Essa aí. Ou fazer o contrário, né? Porque o cara que é esganado faz o contrário. Escreve no pote de sorvete feijão, escreve, mas tem sorvete dentro para ninguém pegar, né? Tem gente que faz isso. Tem um monte, né? Botar bombril na antena de TV, a gente fazia muito antigamente isso, né? Ou então o cara estava assistindo o jogo, tinha aquela antena da rua, aí pedia para o amigo lá, né? Bem na hora do jogo. Aí o cara ficava, mexe, pula para a esquerda. Ainda não deu. Aí o cara mexia, tá bom, agora fica assim. O cara ficava lá, para os amigos ficarem embaixo vendo o jogo, né? Meu, tem tantas manias de pobre. Tomar refri no copo de requeijão. Esquentar a ponta da caneta Bic para ver se volta a funcionar. Esse aqui eu já fiz. Correr atrás do guarda-sol na praia gritando, pega, pega. Guarda-sol bem podre que a gente comprou na van em 10 vezes. Aí veio o vento, ele já fez isso aqui, ó, pareceu uma antena parabólica. E saiu voando, mano. Eu assim, nem paguei o guarda-sol, já está tudo quebrado. Aí eu falei para ali, vamos comprar um guarda-sol bom da outra vez. Vamos lá, outro aqui. Entrar na loja olhando o preço. Aí quando o vendedor pergunta, a gente fala, só estou dando uma olhadinha. Ficar balançando a lâmpada queimada para ver se volta a funcionar. Ir para o trabalho de bicicleta. E quando chega para dizer que era só para entrar em forma. Tem gente que faz isso. Mas hoje em dia isso é saudável. Aproveitar garrafas plásticas de refrigerante para colocar água na geladeira. Mas isso aqui todo mundo faz, né? Receber visita e mostrar a casa toda, né? Esse aqui é o quarto dos meninos. Esse aqui é o sofá novo que eu comprei faz 2 anos, está com plástico ainda por cima, né? Mostra a casa toda para a vizinha. Ainda fala, pior é aquela mãe que ainda fala mal do filho, né? Vai no quarto do filho e fica falando, olha que porco. Olha, não, vem cá vizinha, vem cá, entra, olha que porco. Olha a cueca jogada lá no chão. Já falei para ele, faz o cara passar uma vergonha. Aí pergunta por que quando chega a vizinha a gente fica escondido, né? Enfim. Eu botei mais umas aqui só, rapidinho. Decorar vaso com flor de plástico. Guardar refrigerante. Não, isso aqui é das antigas. Comprar carro novo e não tirar o plástico. Amarrar cachorro com fio de luz. Misericórdia, a galera fazia isso, coitado. Nossa, tadinho do cachorro. Enfim, gente, tem tantas manias, né? Consertar a tira da sandália com prego. Enfim, muitas manias eu coloquei aqui, mas vou pular algumas aqui. Então, são manias que nós temos, às vezes, que precisamos vencer. E às vezes essas manias estão ligadas diretamente à nossa hereditariedade.
quando nós recebemos comportamentos errados desde a nossa infância, que o ser humano ele começa a formar o seu caráter com os seus 5 anos de idade, e às vezes ele vê os pais fazendo coisas e ele acha que aquilo é certo, ele vai crescendo com as mesmas manias pro resto da vida, e ele não consegue nunca prosperar, nunca vencer em algumas áreas da vida, deixa tudo para amanhã, e não rompe em muitas coisas e pergunta por quê? Porque ainda tem aquela mania, aquilo enraizado dentro dele, e o Senhor quer que você vença isso, e você precisa vencer isso em você mesmo. Deus quer te ajudar a vencer, é negar a mim mesmo, é negar essas raízes em mim. Quantos estão entendendo? Em nome de Jesus. Olha só, a nossa herança biológica, a nossa herança hereditária está ligada biologicamente, ela é biológica, psicológica e espiritual. Biológica, a nossa formação genética, quando está ligada às vezes no nariz, cabelo, cor dos olhos, enfim, somos parecidos com o pai ou com a mãe. Psicológica, né, a nossa formação familiar, calmo, agitado, nervoso, entre outras coisas, colérico. Espiritual. Então nós precisamos entender essas coisas e saber que o Senhor quer nos ajudar a vencer as nossas manias, vencer as nossas fraquezas. Amém? Vença isso em você, porque você se torna o seu maior inimigo. E às vezes perguntamos, por que eu perdi? Porque eu perdi para mim mesmo, porque eu desisti, porque eu não lutei um pouco mais. E o Senhor quer te ajudar a vencer isso. Pastor, eu acho que eu nunca vou mudar, fazem 20, 30, 40, 50 anos que eu sou assim, como que eu vou mudar do dia para a noite? É impossível. Não é possível. A transformação que o Senhor tem para as nossas vidas, ela é de dentro para fora, de dentro para fora, ela começa no nosso interior. Mas sabe quando começa a mudança? Quando eu reconheço que estou errado. Aí Deus começa a tratar em mim. E quando eu peço ajuda-me, Senhor, a mudar. E quando eu procuro pessoas que conseguem me ajudar. E quando eu treino a mudança. Como assim, pastor, treinar a mudança? Por exemplo, você precisa repetir, até se tornar um hábito. Repetir, até se tornar um hábito. Sabia que existem pessoas que levam tão a sério as coisas que elas falam? Vou dar um exemplo. Uma vez uma pessoa que conviveu com o Silvio Santos, ele falou assim, cara, o Silvio Santos ele leva tão a sério o que ele fala, que se ele fala algo, ele cumpre. Seja o que for, ele cumpre. Se ele está passando na rua e fala assim, eu vou jogar aquela pedra no rio, ele é capaz de voltar à noite, pegar a pedra e jogar no rio, só para dizer que ele tem que cumprir o que ele falou. Então nós temos que levar mais a sério as coisas que a gente fala, amém? E falar assim, eu não vou deixar para amanhã, em nome de Jesus, eu vou fazer hoje. E você procura fazer hoje. Você tem 3, 4 dias de folga. Aí o meu subconsciente já manda a informação, deixa para depois, deixa para a última hora. O brasileiro deixa tudo para a última hora, deixa para depois. E a gente vai, procrastinando aquilo que era para fazer hoje, e vamos deixando para amanhã. Então, o maior exercício que eu preciso fazer é praticar aquilo na hora, vencer a mania na hora, amém? Vença os seus hábitos errados que estão te levando para o buraco, em nome de Jesus. E eu profetizo que o Senhor vai te ajudar a vencer as suas manias erradas. Eu profetizo que nessa noite você vai sair daqui com o entendimento que o que veio errado dos seus pais, você vai vencer em nome de Jesus. Porque também nós herdamos muitas coisas boas dos nossos pais, e é isso que nós temos que praticar. Vencer eu versus minhas manias. O próximo ano, por favor. Eu preciso vencer eu versus meus medos. O medo muitas vezes se torna uma fobia. Medo me impede de encarar os meus problemas. Medo me impede de arriscar, me impede de tentar. Tem pessoas que têm medo de ter medo. Síndrome do pânico. Medo da vida, medo do amanhã, medo do futuro. E o medo me impede. Agora, existe uma diferença entre sentir medo e ter medo. Sabia disso? Como assim, pastor? Eu estava conversando com um amigo meu que ele é alpinista. Ele faz rapel e desce de prédios e montanhas gigantes. Aí eu perguntei para ele assim, mano, como você faz para não ter medo? Porque, cara, só de eu olhar assim, o carrinho pequenininho lá embaixo, já me dá um frio assim por essa região. Eu nem pensar. Deixa eu aqui mesmo, com o pezinho no chão, tá bom. Eu não desço, não desço. Mas ele falou assim, André, existe a diferença de ter medo e sentir medo. É igual ter perfume e sentir o perfume. Eu coloco um perfume, Jequiti. Alguém passa por mim e sente o cheiro. A diferença é que ele sentiu e eu tenho. São coisas distintas, estão entendendo?
Quando eu tenho medo, eu não desço, ele me paralisa. Mas quando eu sinto medo, ele me protege, me deixa com prudência. Então faz eu verificar se os equipamentos estão tudo certo, faz eu ver se as coisas estão ok, aí eu desço, porque eu sinto um pouco de medo, que é o medo da prudência. Mas quando eu tenho medo, o medo me paralisa, é uma fobia. E às vezes as pessoas têm medo de tudo. Tem cara que está solteiro até hoje porque tem medo de chegar numa moça e conversar com ela. Tem pessoas que não subiram de cargo na empresa ainda até hoje porque tem medo de conversar com o patrão e pedir uma oportunidade. Tem gente que não é pregador ainda da palavra de Deus aqui e falando, ganhando vidas para Jesus, porque tem medo de subir aqui e pregar e pegar o microfone na mão. Tem pessoas que têm um talento maravilhoso para cantar, para ser um levita, mas tem medo de entrar numa aula, tem vergonha. E nós precisamos vencer os nossos medos. Tem gente que é talentosa, podia fazer muitos vídeos e já está com um canal no YouTube, ganhando vidas, alcançando pessoas, usando o seu dom, o seu talento no YouTube para, enfim, uma profissão também, e tem medo de gravar um vídeo. O que as pessoas vão pensar do outro lado? O que os outros vão ver? Vença seus medos em nome de Jesus, amém? Peça para Deus e fala: Senhor, me faz sentir medo para ter prudência, mas me faz vencer o medo para ele não estar em mim enraizado, em nome de Jesus. Então, nós precisamos vencer esses nossos medos. Quer ver o próximo? Passa para mim aí. Eu preciso vencer o meu temperamento. Ixi, esse é forte. Provérbios 5:28 diz assim: como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Temperamento designa em psicologia como um aspecto especial da personalidade, as particularidades do indivíduo, ligadas à forma do comportamento, principalmente ligadas aos 3 A's da personalidade: afetividade, atividade e atenção. Temperamento vem de tempero de personalidade, e ele precisa ser o quê? Temperado. Existem 4 tipos, basicamente: sanguíneo, aquele que é expansivo, otimista, mas às vezes irritável, impulsivo. Fleumático, é aquele que é sonhador, pacífico, dócil, preso a hábitos muitas das vezes, distinto das paixões. Colérico, ambicioso e dominador, tem compreensão e reações explosivas muitas vezes. E um melancólico, nervoso, excitável, tendendo ao pessimismo, rancor e solidão. Enfim, isso aqui é algo mais profundo, só uma pincelada. Então existem vários tipos de temperamento, é muito bom você entender qual o seu temperamento. Só que temperamento não me diz, não tem nada a ver com personalidade. Temperamento é o tempero da personalidade. Uma vez um jovem me procurou e falou assim: pastor, eu sou sanguíneo, o senhor me conhece. Sou aquele cara que chega falando, agitando, tem um temperamento forte. Só porque eu estou conhecendo aquela menina, estou me apaixonando por ela, só que ela é igualzinha a mim. Já vi que não vai dar certo. Só porque eu estou orando a Deus, para Deus mudar o temperamento dela. Aí eu falei para ele assim: só que não. Como assim, pastor? Deus não vai mudar o temperamento. Ela nasceu com esse temperamento. Temperamento não se muda, se tempera. Ele é temperado. Se tem sal demais, é salgado. Se tem sal de menos, é insonso. Então ele tem que ser na medida, temperado. Então o nosso temperamento ele precisa ser equilibrado, a ponto de você ter uma personalidade forte para lutar para os seus objetivos, mas não ter forte demais para lutar para atrapalhar o objetivo do outro, né? A ponto de você ser calmo demais e tranquilo para saber lidar com uma situação difícil, mas não ser calmo demais e um tanso para não resolver as situações difíceis. Então isso é tempero. Então Deus nunca vai mudar o seu temperamento, entenda isso. Você nasceu e vai morrer assim, mas Deus vai te ajudar a temperar os seus temperamentos. Quantos estão entendendo? Então eu preciso vencer isso, o meu temperamento destemperado. O meu temperamento destemperado. E alguns exercícios, eu vou pincelar aqui bem rápido, te ajudam a temperar o seu temperamento. Tira um tempo de castigo. Na calma, fale o que lhe incomoda. Na calma. Não deixa para falar quando a poeira está levantada. Alguém te ofendeu e você já vem com... Vou falar. Mano, toma um copo d'água e fica com a boca cheia de água durante um período. O que foi? Engole a água. Oh, querido. Jesus te ama. É difícil.
Faça exercícios para isso. Pense antes de falar. Tente identificar soluções. Seja específico, não generalize. Não assuma a amargura. Pratique o bom humor. Isso aqui é maravilhoso. Pratique o bom humor. Relaxa, mano, relaxa. Vai dar tudo certo. Peça ajuda. Tenha humildade para pedir ajuda para ajudar o seu temperamento. Liberte do seu temperamento destemperado, amém? Então, cara, o teu temperamento pode te impedir de ter uma família feliz, ter um bom relacionamento, ter um emprego maravilhoso. Eu conheço um brother que era um cara talentoso, ele se formou em engenharia civil, um cara talentosíssimo, uma pessoa maravilhosa, mas tem um temperamento difícil. Ele conseguiu um emprego na maior construtora da cidade. Ele já estava entrando no cargo de gerência, um cargo principal, pois o cara conseguiu brigar com o funcionário mais antigo da empresa, e achando que tinha razão. Eu disse, mano, tu acha que o proprietário vai mandar o cara embora em vez de você? O cara está lá há 20 anos. Mandou ele embora. O emprego que ele lutou a vida inteira para conseguir, estudou 5 anos, 4, 5 anos. Aí, por causa do temperamento dele, namorava com uma menina, sabe, uma menina maravilhosa, os dois buscando Jesus junto. Viviam se brigando, nunca vi daquilo. Meu Deus do céu. Então assim, pessoas que têm um temperamento difíceis, que impedem de ser feliz, o Senhor quer te ajudar a temperar o seu temperamento. E Deus vai colocar alguém do seu lado que vai ser isso aí, porque o ferro afia o ferro, né? Então Deus vai colocar uma pessoa do seu lado que vai te ajudar. Quando você pedir para Deus mais amor, Deus vai te colocar situações que fazem você exercer o seu amor. É assim que Deus trabalha, fazendo você praticar. Amém? Quer ver uma outra? E eu vou ser breve. Vou falar mais alguns, já vou encerrar. Inconstância. Inconstante. Quando eu sou inconstante, eu preciso vencer a inconstância na minha vida. Ausência de perseverança. Sem firmeza. Vive mudando de ideia. Tem facilidade de desistir. Codescendente. Não tem uma opinião própria. Ele está na igreja, ele é uma benção, ele está lá no trabalho, ele é igual aos amigos do trabalho, eles estão falando piadas sujas, eles estão falando de mulheres e de um monte de coisa, ele fala também. Onde ele está, ele é o camaleão, ele se adequa conforme o ambiente. Nós não somos camaleões, nós somos leões. E o leão é leão onde ele estiver. Se ele estiver em qualquer lugar que o leão estiver, ele continua sendo leão, ele não muda. Você é um leão e você precisa ser quem você é, aonde você estiver. Amém? E para de ser inconstante, pare de desistir dos seus sonhos. Continua lutando. Persevera. Não deu certo, tenta de novo. Quebrou, tenta de novo. Mas para de ser inconstante, indeciso. Indecisão é quando você sabe muito bem o que quer, mas acha que deveria ser outra coisa. Isso é uma desgraça. A indecisão é capaz de fazer você perder o que você ainda não tem. É igual aquele cara que fica olhando por horas o catálogo do Netflix, mas ele não assiste nada. Ele olha e rola. Vou ver o que tem de ação. Eu não quero ver isso. Os lançamentos. Não vê também. Ele ficou 2 horas no Netflix. O que você está assistindo? Nada. Indeciso. Antigamente eu ia para a locadora. Mano do céu. Eu passei por uma locadora esse dia, que saudade que me deu. Né? Quando era assim, às vezes uma quarta, quinta-feira, a gente sempre procura tirar o dia da família. Ou eu e Elias saímos, vamos para algum lugar, ou a gente assistia um filme em casa com a família. Aí, lembro que o Pietro não era casado. Pietro não era casado. Não é casado, em nome de Jesus. Vai demorar, em nome de Jesus. Pietro nem tinha nascido ainda. Nós casados. E, amor, hoje qual é o programa para hoje? Eu vou na locadora, pegar um filme. Hã? Como assim, não é da tua época? Olha o temperamento, irmã. Hã? Filme do Charlie Chaplin. Não, mas locador de DVD já, né? Não era de fita, de VHS. VHS também era do meu tempo. Né? Quem lembra? Eu vivia pagando multa, eu sempre me esquecia de entregar na época. Não rebobinava, pagava multa. Meu Deus do céu, que luta. Mas enfim, voltando à palavra de Deus. Aí nós íamos lá, eu ficava 1 hora na locadora. Aí eu assim, vou nos lançamentos. Eu ia, olhava. Será que esse filme é bom?
Aí eu ficava com uma pilha de filme na mão para me escolher um. Sim, eu vou escolher um deles. Aí eu pedi opinião para o dono da locadora. Senhor, manda, esse filme é bom, esse filme é maravilhoso. Esse aqui é osso, esse aqui é incrível. Aí eu pensava assim, o cara fala que todo filme é bom, então não vai pedir opinião para ele. Sabe, essas indecisões, mas é um exemplo de indecisão, né? Mas nós temos muitas indecisões na vida. É igual o homem quando sai com a mulher. Vamos aonde hoje? A mulher diz, não, hoje você escolhe. Aí a gente vai escolher, né? Então vamos naquele restaurante. Não, naquele restaurante não. Não, mas não é para mim escolher? Como assim, né? A indecisão, às vezes, ela nos impede de tomar decisões importantes na vida. Nós precisamos tomar decisões. O cara está namorando há 10 anos e não toma a decisão de casar. Para de enrolar essa moça e vai casar de uma vez. Não é? Depois tu me dá aqueles 50 pila que nós combinamos, tá, moça? A pessoa é indecisa. Eu estava falando com um casal maravilhoso aqui, o Dário e a Amanda. Estou namorando. Pastor, vamos casar. Casa, marca a data. Marcar a data, nós não temos R$1. Marcar a data e Deus foi abençoando, e Deus está dando tudo certo, e Deus está honrando eles. Mas quando nós tomamos a decisão de acreditar que Deus vai fazer, Deus abençoa. Para de desistir, entrar numa faculdade, não é isso que eu quero, e pula para outra. E quer estar trabalhando numa empresa e começa a trabalhar, eu acho que não é isso que eu queria para a minha vida. E vive, sabe, pensando em coisas que poderia ser, mas ainda não estou. Esteja feliz aonde você está, e dá o seu melhor onde você está, que isso vai te levar para algo melhor. Amém? Vença essa inconstância na sua vida. Em nome de Jesus. A pessoa é a primeira a falar vamos, mas também é a primeira a falar não vamos. Então, gente, a palavra de Deus fala em Tiago, capítulo 1, versículo 8, diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Coração dividido, dobre. O próximo para mim, bota meu mano. Incredulidade. Porque a incredulidade, ela vem de mim mesmo. O que é incredulidade? Falta de fé que Deus vai fazer. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, nós temos que vencer essa falta de fé no nosso coração. Por quê? Porque nós estamos aqui, por exemplo, você está aqui ouvindo uma palavra, o seu coração está se enchendo de fé. Mas quando você às vezes sai daquela porta para fora e está chegando na sua casa, o primeiro problema que nós enfrentamos, nós duvidamos. Será? Porque se Deus fizesse, eu não ia passar por essa situação difícil. Será que Deus vai fazer mesmo? Não, Deus vai fazer sim, em nome de Jesus. Não importa as circunstâncias, Ele é Deus. E Ele faz sobre a tempestade, Ele faz sobre qualquer circunstância. Tinha uma música muito, meio antiga, que dizia: te louvarei, não importam as circunstâncias. Então, eu adoro, eu amo, eu sirvo, eu acredito em Deus, não importam as circunstâncias. Está dando tudo errado, eu acredito em Deus. Está dando tudo certo, eu acredito em Deus. Deus está me abençoando, amém, eu te acredito. Deus está me fazendo passar por um momento de deserto para eu aprender, eu continuo acreditando. O segredo de ser um verdadeiro cristão não é servir a Deus quando você está recebendo tudo, está dando tudo certo, as bênçãos estão chegando. O segredo é quando nada está dando certo e você continua acreditando em Deus. Vença essa incredulidade na sua vida, acredita que Ele é Senhor, em nome de Jesus. É igual a história daquele homem que estava levando a palavra de Deus para uma região muito longa. Ele estava com o seu Fusca, e ele foi por um caminho deserto. De repente a gasolina do Fusca começou a acabar a gasolina do Fusca, ele diz, acabou a gasolina. Ele ligava, nada de gasolina. E ele, Deus, frente, deserto, tem nada. Não existia celular na época, não tinha telefone. Ele começou a orar: Deus, a tua palavra diz que eu tiver fé, como um grão de mostarda, os montes se moveriam. Então eu vou ter fé para o Senhor encher esse tanque de gasolina. E começou a orar: enche o tanque em nome de Jesus, eu estou acreditando, o Senhor vai encher o tanque. De repente ele olhou para o ponteiro da gasolina, o ponteiro começou assim, subir. Não acredito, o ponteiro. Porque nós até temos fé, mas quando Deus começa a fazer, nós duvidamos. Achamos que é coincidência, é obra do acaso. Não, é Deus agindo na sua vida. Em nome de Jesus. Eu vou falar mais 2 e vou encerrar aqui rapidamente. Tenho 2 minutos para encerrar. Eu tenho que vencer os meus argumentos. Isso é muito para mim. A pessoa que dá argumento sou eu. Sério.
Cortou a frente do carro. Não, mas eu cortei porque a visão me impediu de ver o outro carro que estava vindo lá na frente. Não, eu cortei porque eu fui na valha mesmo. Porque eu fiz de forma errada, né? Fez isso errado. Não, mas eu fiz porque é o seguinte, né? Existe uma situação na minha vida. Quando eu era criança, a minha mãe, mano, a pessoa vive dando argumento para os seus erros. Assuma seus erros, porque só quando você assumi-los, você vai mudar de verdade. Vença os seus argumentos. Amém? Eu preciso vencer os meus argumentos todos os dias. Argumentações, desculpas para os meus fracassos, amuletos de fracasso. Eu tenho que vencer os meus argumentos. E o Senhor vai operar na minha vida, vai me ajudar a mudar de verdade quando eu vencer. Ah, mas nós nascemos num lugar tão difícil. Se nós nascêssemos na América, mas aqui é a América do Sul, mas ok, nos Estados Unidos da América, lá é tudo tão diferente, a terra das oportunidades, né? New York, eu queria ter nascido lá. O nome deles já é diferente. Olha o nome do cara, Michael Jackson. Cara, quando ele nasceu, o médico disse assim, qual é o nome dele? Michael Jackson, já é famoso. Com esse nome, foi para a escola, João, presente. Gilberto, presente. Michael Jackson, ele já vinha dançando. Famoso, nome lindo, não é? No Brasil se chamaria como? Michael Jackson. Ah, um nome bonito também, mas não tem tanta graça, né? Denzel Washington. Pô, baita nome. Ator de Hollywood. Mas no Brasil a gente tem o compadre Washington. Também é legal. Mas enfim, são nomes e nomes. Lewis Hamilton. Cara, eu sempre achei esse nome maravilhoso. Lewis Hamilton. Piloto da McLaren, que é campeão, tetra, sei lá, de Fórmula 1. Lewis Hamilton. Até que eu descobri que é Lewis Hamilton. Em português. É por aí. Mas o que para eles é comum, para nós é diferente. A timeline do meu amigo era mais bonita, até descobri que é tudo Photoshop. Então, pare de botar desculpas e achar que os outros são melhor que você e vença seus argumentos, seus defeitos, em nome de Jesus. E o último, gente. Eu preciso vencer os meus, acho que é penúltimo, né? Problemas. Vontades, não, acho que é problemas, né? Problemas. Eu preciso vencer os meus problemas. Esse aqui eu só vou falar uma frase. Resolver os problemas pode custar caro e pode doer. Não resolvê-los pode custar a sua vida e te matar. Resolva os seus problemas. Pode ser difícil, mas procure resolver. Deus vai te ajudar a resolvê-los, em nome de Jesus. Quero pedir para a galera do louvor subir. Nós às vezes vivemos deixando para amanhã. E aquilo que é uma bolinha pode se transformar numa bola de neve, quando nós deixamos para amanhã. Deus quer te ajudar a vencer os seus problemas em nome de Jesus. Pastor, é impossível eu vencer um problema que foge das minhas mãos, das forças das minhas mãos, resolver esse problema. Não dá mais. Mas quando você decide no seu coração resolvê-los, e quando você procura resolvê-los, o Senhor te ajuda a resolvê-los. E essa solução pode vir de formas que você não imagina, mas o Senhor vai te ajudar a resolvê-los em nome de Jesus. E o último é justamente o que ele colocou aqui, o último. Eu preciso vencer as minhas vontades, porque aí é o seguinte, quando aquilo que eu quero vencer, eu gosto de fazer. É a minha vontade, e eu não quero mudar. Aí que é difícil. É fácil falar que eu vou vencer coisas que eu sei que estão me prejudicando e que eu até quero vencer. Pastor, eu até quero vencer isso na minha vida, porque eu não quero fazer isso, mas eu estou com dificuldade, mas eu quero lutar. Mas o problema maior é quando aquilo que eu sei que eu preciso vencer é algo que eu gosto, que eu não quero mudar. Está enraizado em mim, eu digo, é bom. E não tem problema nenhum. E eu continuo me enganando, mentindo para mim mesmo. E dizendo que é bom, que está certo, que não tem problema, que não é bem assim. Onde está escrito isso na palavra de Deus? Mas lá no fundo eu sei que isso não está me levando para o lugar certo. Lá no fundo eu sei que essas coisas estão me matando aos poucos. E eu tenho que mudar. Então, meu irmão, vença suas vontades. Os discípulos viram que Jesus era um homem maravilhoso, era o Salvador, era o
o Messias que tantos eles estavam esperando. E eles começaram a andar e caminhar com Jesus, e ver Jesus fazendo milagres maravilhosos, ver Jesus fazendo coisas maravilhosas, e saber que Ele é o Salvador. E eles falam: Senhor, a gente quer caminhar contigo, nós queremos de verdade ser seus discípulos. E Jesus chama eles e fala, em Marcos 8,34, ele diz: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem me seguir? Qualquer um que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Como assim negar eu mesmo? Negar suas vontades, suas paixões, o seu próprio eu. Mas quando nós fazemos isso, nós vemos Deus agir na nossa vida. E nós entendemos que aquilo que nós achávamos que era, nós vemos que de verdade não era. Aquilo que parecia bom, lá na frente se torna amargo, horrível. Um brother me procurou e falou: pastor, eu comecei a ir na live, na igreja. De repente começou a acontecer umas coisas ruins na minha vida. Minha empresa fechou, a pessoa me deixou, e aquilo deu errado. Como assim, pastor? Eu estou servindo a Deus. Eu falei: não é que está dando errado, é que Deus está permitindo dar certo agora. Como assim? Porque isso iria te enganar, e lá na frente você iria ver que aquilo tudo era uma ilusão. E você iria falar assim: nossa, por que eu continuei com isso? Isso me impediu de crescer a vida inteira. Então Deus está tirando de você agora, para você ter a oportunidade de começar certo. Isso é maravilhoso. Meu brother, Deus quer te ajudar a ser uma pessoa melhor, a ser um melhor esposo, uma melhor esposa, a ser um empresário, a ser um melhor funcionário lá na sua empresa, a ser um melhor filho, a ser um melhor pai, a ser um melhor homem para a sociedade, a ser um homem de Deus que vai cumprir um propósito, o seu propósito na terra. Mas para isso você precisa vencer aquilo que te impede de crescer, e isso que te impede é você mesmo. Ninguém pode impedir os planos de Deus acontecer na sua vida, ninguém, nem o diabo, nem ele, somente você mesmo. Mas o inimigo veio e destruiu minha família. Porque você deixou, porque você não vigiou, porque você permitiu, porque você desistiu. Mas nessa noite o Senhor te levanta e diz: filho, nessa luta eu estou contigo. Você não está sozinho. Se coloque de pé, meu brother, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Ele é Deus nas nossas vidas. Ele é Deus. Sansão terminou sua vida. Não era para se envolver com uma mulher dos filisteus, ele se envolveu. Não era para tocar em animal morto, ele tocou. E ele sabia que era errado e continuava fazendo errado. E se envolvia com outras mulheres. E o pior é que ele gostava. Ele não conseguiu identificar os seus erros. A força dele estava no seu cabelo. Dalila, comprada pelos filisteus. Sansão, onde é que está a sua força? Uma corda nova. Enrola a corda em mim e eu perco a minha força. Aí eles foram lá de noite e enrolaram a corda nele. Pois o burro viu que foi Dalila que entregou ele, e ele continuou falando com ela. Às vezes nós sabemos que aquilo continua nos prejudicando e continuamos fazendo, nos enganando. Até que ele falou para ela que era o cabelo. Os caras cortaram o cabelo dele, prenderam ele, furaram seus olhos e colocaram Sansão como esse troféu no templo. Todos os líderes estavam lá. Então Sansão pediu ao Senhor: Deus, me dê a minha última força. O cabelinho começou a crescer de novo. Me dê a minha última força. Ele empurrou as colunas, e o templo caiu e matou todos, e ele morreu junto. Mas poderia ter sido diferente. Poderia ter sido tão diferente. Nós poderíamos estar lendo o livro de Juízes e vemos a história de um homem de Deus que venceu as tentações, que venceu os seus pecados, que venceu suas manias, que venceu sua hereditariedade, que conseguiu vencer o seu temperamento, que venceu coisas que impediram ele de crescer, de avançar, e terminou diante do Senhor. O pastor Júnior falou uma frase hoje num vídeo: o final é melhor do que o início. O final do nosso ano vai ser melhor do que o início do ano, amém?
O último trimestre que nós estamos começando agora, o Senhor vai nos honrar e vai ser o melhor trimestre, o melhor final de ano da nossa vida. Você vai fechar contratos na sua empresa, você vai vencer em coisas que você não imagina. Vença você mesmo. Em nome de Jesus, vença você mesmo.